Pessoal, nessa segunda parte, então, a gente vai falar um pouquinho sobre os principais tipos de gráficos que a gente tem, ok? Então, quais são esses principais tipos de gráfico, né? O primeiro deles é o gráfico em barras, né? Então, olha lá, o gráfico em barras, os gráficos em barras permitem a comparação de grandezas por meio de retângulos de larguras iguais e alturas proporcionais às respectivas grandezas, certo? Então, o que isso significa? Que o gráfico de barras são figuras geométricas retangulares que, quando eu acabo desenhando elas um pouco maior em tamanho, quer dizer que eu tenho mais quantidade daquilo que eu estou representando. Né? Então é realmente muito simples, né? Aquilo que a gente sempre já teve contato, né? E nesse tipo de gráfico, né, seja chamado de barras ou colunas, que ele também é conhecido como gráfico de colunas, essas barras elas podem ser desenhadas de forma vertical ou horizontal, tá? E aí o tamanho delas representa a intensidade de algum atributo, né? E esse atributo seria algum dado de alguma variável, tá? Os gráficos em barras eles são muito utilizados para a representação de variáveis nominais e ordinais, tá? Então, quando eu tenho aí alguma ordem, alguma classificação, eu posso acabar usando os gráficos de barras, tá? Quando essas categorias são breves, ou seja, quando eu não tenho uma quantidade de categorias muito grande, ok? Então aqui, ó, um exemplo de um gráfico de barras, certo? Esse gráfico ele representa o consumo de bebida em uma festa de formatura da cidade de Londrina, tá? Então com o título do gráfico eu já consigo me situar, certo? E aí aqui ele tem a quantidade nesse eixo, né? Ó, ele tem a quantidade nesse eixo. E aqui ele tem os itens, né, dessa série, que é uma série categórica, tá? Então eu tenho aqui, ó, cerveja, água, suco, bebida. São categorias de bebidas, né? Por último aqui o refrigerante, são categorias de bebida. Então aí nesse caso, ele está representando aqui que 45% do consumo foi cerveja, 12% do consumo foi refrigerante. Então ele colocou em ordem de mais consumido para o menos consumido. Então ele fez uma classificação. Né? Então são números ordinais, né? É uma série que eu consigo classificar de forma ordinal. Né? Então tem o mais consumido, o segundo mais consumido, o terceiro mais consumido e o quarto mais consumido. Ok? E aí, a partir disso, eu consigo aí chegar a algumas conclusões. Tá? Aqui, ó, o mesmo gráfico, só que agora com barras na horizontal, certo? Mas ele representa a mesma coisa. Então, ó, nos gráficos anteriores a gente consegue fazer algumas observações. Então, a diferença entre as barras é apenas o comprimento. Né? Então, a largura é arbitrária. Então, ela é independente do tamanho que ela for feita, ela tem que ser igual para todas, né? Mas aqui, ó, a largura da barrinha, ela é igual para todas. Só que o comprimento dela, ó, muda de tamanho. Por quê? Porque é isso que vai me mostrar a intensidade daquele valor, daquele atributo, né? Se não tivesse nenhum número aqui, ó, eu já conseguiria saber que a cerveja foi a mais consumida. Vocês entenderam? Então essa é a intenção do gráfico, facilitar a visualização. As barras encontram-se separadas umas das outras pelo mesmo espaço arbitrário, então independente do tamanho, é o mesmo espaçamento que existe aqui entre as barras. Tudo isso, pessoal, facilita a visualização, tá? Não é à toa. Então não é à toa que todas as barrinhas são desenhadas com a mesma largura, não é à toa que todas as barrinhas são separadas com o mesmo tamanho, né, entre elas, né, para facilitar a visualização. As barras devem ser desenhadas atentando-se à ordem de grandeza, facilitando a análise e comparação dos valores. É usual dispor os dados em ordem crescente ou decrescente. Então, nesse caso, eu consigo ver aqui, ó,
do menor para o maior. Então, ela foi classificada de forma ordinal crescente, tá? Então, do menos consumido para o mais consumido. No anterior aqui, ó, foi classificação ordinal decrescente, do mais consumido para o menos consumido, certo? Então, isso não é uma regra, mas pode facilitar para mim na hora de comparar, né? Ao invés de eu ter a minha maior barra aqui no meio e a minha menor barrinha aqui, uma barra média aqui no canto, não, eu coloco em ordem crescente, que fica mais fácil de eu interpretar o meu gráfico, ele fica muito mais informativo, certo? E a linha 0 e a escala estão claramente definidas para evitar interpretações equivocadas, né? Então aqui, ó, o meu 0 aqui, ó, ele tá bem definidinho, né? Da mesma forma aqui, ó, o meu 0 tá bem definidinho. E a escala, ó, ela tá de 10 em 10, para que eu não me perca. Então, por exemplo, se aqui, ó, é 28, não é 30. Então, ela é quase 30. Então, se eu vir aqui, ó, para o meu eixo, ele bate no 28, certo? Então, assim, eu preciso dessa escala para que ele fique claro, né? Para que eu entenda perfeitamente aquilo que o gráfico está querendo me dizer, tá? Porque se eu precisar tirar esse numeral aqui, por exemplo, pela escala do desenho, eu consigo saber aquilo que está acontecendo, certo? Então, vamos continuar. Aqui eu tenho um outro tipo de gráfico em barras, que são os gráficos em barras compostas, né? Então, nesse tipo de gráfico, a gente tem a barra segmentada em partes. Então, aqui é quando eu tenho, por exemplo, duas variáveis sendo observadas em diferentes categorias, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho o quê? Número de homens e número de mulheres que têm preferência de conteúdos em uma plataforma de notícias, tá? Então, se a gente pegar aqui a primeira categoria das notícias, jogos, então 35 a cada 35 homens, 14 mulheres acessaram, tá? Então, isso seria uma frequência. Ah, então ele pegou a quantidade absoluta de cliques durante um dia. Então, nesse dia, 35 homens acessaram e 14 mulheres acessaram, tá? Na parte de celebridades, 12 homens acessaram enquanto 40 mulheres acessaram. No esporte, 60 homens acessaram enquanto 18 mulheres acessaram. Então, aí a gente consegue saber qual que é a preferência para cada um dos sexos, certo? Além disso, eu consigo saber a preferência geral, né? Então, qual é a categoria de notícia que mais é acessada? A categoria de esporte. Então, eu consigo ver aqui, ó, são quase 80 pessoas que acessarão a de esporte. Enquanto a de política, só 40 pessoas acessaram. Nem 40, né? Deu 39. Tá? Então, metade do que o valor que acessou a de esportes. Certo? Então, com esse tipo de gráfico, eu consigo, além de ver o fator de um modo geral, né, entre todas as pessoas, eu consegui dividir em dois segmentos, que seriam o segmento homens e o segmento mulheres. Eu poderia dividir entre crianças e adultos, certo? E assim vai, ok? Então, esse é o gráfico em barras compostas. Aí, aqui a gente tem o gráfico em barras agrupadas, certo? Então, o que acontece? Eu posso fazer em uma barrinha só e colocar duas informações, ou eu posso pegar duas barrinhas para contemplar duas informações, tá? Então, é a mesma situação do gráfico anterior, é a preferência de conteúdos de uma plataforma de notícia, dividida em homens e mulheres. Na plataforma anterior, essa barrinha estava junto com essa, porque ela representa, eu só tinha uma para jogos, né? Então, aí eu tinha 14 homens, eu tenho 14 homens acessando e 35 mulheres acessando, tá? O que significa isso? Que aqui mulheres acessam mais jogos do que homens, certo? Por que eu consigo identificar que homens são 14? Porque por causa desse verde escuro aqui. Por que eu consigo ver que mulheres são essas aqui, 35? Porque é a barrinha mais clara aqui na minha legenda, tá? Se vocês repararem, acabou trocando de um gráfico para o outro, né? Então, aqui homens eram
A bolinha verde aqui tinha 35. Verde escuro, 35. Agora homens continuam sendo verde escuro, só que os homens aqui estão com 14 acessos, certo? Mas assim, independente se mudou aqui o número de um gráfico para o outro, a informação que o gráfico me passa é essa. Ó, aqui agora em esporte, as mulheres tiveram 60 acessos e os homens 18 acessos, certo? Qual que é a diferença desse gráfico para o anterior em relação ao tipo de informação que eu consigo tirar rapidamente? Ó, nesse gráfico de barras eu consigo ver rapidamente que esporte é o conteúdo mais acessado. Aqui, nesse gráfico, eu precisaria somar os números para saber qual categoria é mais acessada, independente se é por homens ou mulheres, certo? Mas enfim, isso vai da minha necessidade em relação àquilo que eu quero informar, tá? Depois, pessoal, a gente tem um outro tipo de gráfico, que são os gráficos pictóricos, certo? O que significa isso? Eles são gráficos também conhecidos como pictogramas, né, e são construídos a partir de figuras ou conjunto de figuras representativas da modalidade ou intensidade do fenômeno. Então eu vou pegar, se eu estou avaliando o fenômeno idade, eu vou pegar uma figura que represente para mim idade, certo? Para poder construir meu gráfico em cima dessa figura. Né? Então são símbolos autoexplicativos, né, em que as diferentes quantidades desse símbolo, né, representa a variação do atributo. Né? Então eles são frequentemente utilizados em revistas ou jornais, né, justamente para despertar a atenção do leitor. Né? Às vezes com o público infantil a gente precisa fazer algo mais lúdico também, então eles são utilizados nesse sentido, certo? Então aqui, ó, produção de veículo por uma determinada empresa entre os anos de 2004 a 2007. Tá? Então eu tenho aqui os 4 anos que eu estou fazendo a análise. Não é produção de veículos? Então, o que são veículos? São carros. Então ele pegou a imagem de um carro aqui para mostrar a intensidade da produção. Então a legenda diz, cada desenho do carro inteiro representa 10.000 unidades, certo? Então, se eu tenho 2 carros inteiros e mais metade de um carro, quer dizer que eu tenho 10.000 mais 10.000 mais 5.000. Então, aqui eu tenho o quê? 25.000 unidades. Certo? Unidades. Aqui eu tenho quantas? 10, 20, 30, 40 unidades inteiras. Certo? Aqui eu tenho só um pedacinho de uma unidade, ó. Então, eu não vou saber exatamente quanto é, mas nesse tipo de gráfico eu não preciso saber disso, né? Porque é um gráfico mais para chamar atenção, para mostrar determinada informação de forma mais lúdica mesmo, tá? Mas eu consigo perceber facilmente que a produção aumentou em relação a 2005 e aumentou mais ainda em 2007, certo? Então, esse gráfico é o gráfico pictórico, porque ele acaba utilizando um símbolo que representa o fenômeno que está sendo demonstrado, né, e utiliza ele para demonstrar a intensidade de cada um dos valores que eu tenho envolvidos nesse fenômeno que está sendo estudado, certo? Então, pessoal, para essa parte da aula era isso, e a gente se encontra na terceira parte.